paredes aí, debaixo, nessas 4 paredes, e doutrina essas pessoas com rudimentos da lei. Que na realidade a lei só vem trazer acusação, apontar a debilidade humana, perfeitamente projetada por Deus. É só você notar os textos bíblicos quando Jesus foi curar aquele cego. O que o povo usava? Da lei para apontar a fragilidade e expor a debilidade do cego. Eles usavam a lei. Mas, Senhor, quem pecou? Ou seja, o que é pecado? É transgressão da lei. Ou seja, quem transgrediu a lei, Senhor, para que esse homem nascesse cego? Foi seu pai? Foi sua mãe? Quem transgrediu a lei? Né? Ou seja, a lei sempre vem para apontar as debilidades. E o que foi que Jesus disse? Jesus disse que aquilo que estava acontecendo, aquela debilidade da sua natureza humana, aquela debilidade carnal, era para a glória de Deus. Jesus disse que nem seu pai, nem a mãe, nenhum, mas aquilo ali era para a glória de Deus. A cura do cego. Ou seja, ele nasceu com as suas debilidades para que Deus fosse glorificado por essas debilidades. Então tudo Deus criou ao seu bel prazer. Para quê? Para se fazer notório no meio do povo. Mas está aí o povo expondo outras pessoas com base no quê? Na lei. Por quê? Porque eles estão lá debaixo de uma lei de condenação e morte, que é justamente a lei mosaica. A lei que se desvaneceu faz tempo. E aí está aí o povo querendo se justificar, ter méritos mediante uma lei que não expõe mais o homem. Diante de Deus ela não expõe mais. Ela expôs no tempo mosaico, mas o fim da lei foi Cristo. Que era um escrito de dívida, o próprio Paulo vai falar. E esse escrito de dívida foi rasgado. Ou seja, então não é, hoje é graça, hoje não estamos mais debaixo da lei. Então, ou seja, para atacar ou para se justificar em cima do próximo, do seu irmão, as pessoas apontam tudo com base na lei. Por isso que essas religiões estão aí, sempre trancando e doutrinando essas pessoas. As pessoas estão aí querendo se justificar na carne, fazer jejum, que é obra da lei, sacrifício, batismo, dízimo, tudo obras da lei. E com isso traz a altivez de que eu fiz por merecer, buscando méritos, sendo que os méritos foram dele e que a graça dele está sobre todos. Então, se eu busco meus méritos, logo eu anulo a graça de Deus. Foi o que Paulo disse. Não anulo a graça de Deus. Então, se eu hoje estou fazendo jejum, sacrifício, batismo e dízimo e outras coisas mais do véu mosaico aí, ou do manto da religião, seus dogmas e preceitos religiosos que não têm valor algum diante de Deus, então logo eu anulo a graça de Deus, porque eu estou buscando meus méritos. E com isso expondo o meu irmão, porque dentro da lei ele procura justificar para apontar as debilidades do próximo. Eu jejum, você não jejua, ou seja, a minha igreja, entre aspas, é a perfeita. A minha igreja foi estabelecida por Deus, logo as outras não foram, levantando paredes de separação. Haja vista o homossexualismo ser criminalizado para a maioria, eu posso dizer em peso, essas denominações. E eles buscam argumento aonde? Na palavra. Sendo que a lei expõe a debilidade humana. Ou seja, toda essa debilidade, seja a pessoa está exposta a erros, né, no quesito da carne, né, prostituição, lascívia, glutonaria, homossexualismo, sabe? Tudo isso são debilidades da carne, mas está aí as religiões apontando o erro do próximo. Por quê? Porque eles vão ter com base na lei.
Mas o próprio Cristo vai dizer a Paulo, pela sua graça, vai dizer o seguinte: a ninguém conhecemos segundo a carne. Se o próprio Cristo disse isso a Paulo, é porque ele não age na sua na sua criação, ele não age na sua criação através da natureza carnal, e sim dos filhos que estão aí revestidos de carne e sangue. A debilidade do homem é para ele. Ou seja, se você tem um exagero nas coisas, esse é o mal na sua vida. Ou seja, o camarada que ele bebe e ele quer entornar a bebida, ou seja, ele não bebe só um copo, ele quer tomar a garrafa e tudo mais. Então isso é um mal para ele, para a natureza humana dele. Então, ou seja, o mal na vida do ser humano são o exagero das coisas. Mas tanto a debilidade humana como tudo que existe, foi Deus que criou para se fazer notório no meio do povo. Entende? Então é parar de apontar as debilidades do irmão, do próximo. Parar de apontar. E é o que mais essas religiões aí, todas elas em peso, fazem. Por quê? Eles se justificam numa lei de condenação e morte que foi para Israel, não é nem para nós. É só você ver quando Deus se propõe a fazer a aliança entre o povo, o que Deus disse para Moisés? O que foi que Deus disse para Moisés? Farei uma aliança entre ti e o teu povo. Porque coisa terrível é o que eu faço contigo. Em seguida Deus já vai falar que é uma coisa terrível dentro dessa aliança. Porque essa aliança viria expor o homem, as suas debilidades humanas, as quais Deus projetou para se fazer notório. Então o verdadeiro acusador, o verdadeiro inimigo do homem naquele período de Israel foi a lei. É por isso que Jesus vai dizer assim: quem vos acusa é Moisés, João 5,45. Quem vos acusa é Moisés. Moisés já estava morto naquele período, mas eram as leis mosaicas. E o que está o povo aí fazendo hoje? Buscando os méritos que existiam na lei: batismo, jejum, sacrifício, dízimo, anulando a graça de Deus. Porque se a justiça de Deus vem pela lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Acorda, povo. Saia do engodo religioso, saia do véu mosaico, saia do manto da religião, imputando em você dogmas, preceitos, regras doutrinal que não tem valor algum. O próprio Paulo vai falar que o que ele aprendeu no judaísmo, que eram os ferrenhos praticantes da lei, considerou como esterco. Tá bom? Graça e paz. Um grande abraço.